E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos continuar a história completa da Sociedade da Justiça da América, a versão pré-crise. Lembrando que nós estamos aqui unificando a cronologia contada nos anos 40 com a dos anos 80, ou seja, estamos expandindo não só para a sociedade, mas também falando aqui do Comando Invencível. Claro que você tem que assistir a nossa parte 1 para entender melhor essa sequência de vídeos que eu vou fazer especialmente para vocês. Aliás, eu acho que alguns de vocês não se importam muito com datas, mas eu acho legal citar algumas aqui para ter uma ideia de cronologia. Por exemplo, aquela origem da Sociedade da Justiça que eu contei no vídeo passado, na DC Special 29, aconteceu em 9 de novembro de 1940. Já no dia 22 de novembro, aconteceu aquela primeira história de todas na All Star Comics número 3, ou seja, no mesmo mês, e essa é a data de nascimento do escritor Roy Thomas, que escreveu a revista do Comando Invencível com arte do Rich Buckler e cores do Jerry Ordway. E só também algumas curiosidades que eu esqueci de mencionar lá na parte 1. Por exemplo, na revista número 5 da All Star Comics, apareceu pela primeira vez aqui a Shayera como Moça Gavião. Ela já tinha aparecido como civil algumas vezes. E ela retorna na edição 8 em uma missão lá do Gavião Negro. E agora, começando oficialmente o vídeo de hoje, vamos falar justamente desse começo do Comando Invencível, Tudo começou dentro da revista Liga da Justiça 193, lá no ano de 81, onde aqui trouxe uma prévia do que seria a futura revista do Comando Invencível. Na capa já dizia: a Sociedade da Justiça voltou, só porque alguns leitores pediram, ou seja, a DC ouviu os fãs, e aqui a história começa no dia 6 de dezembro de 41, um dia antes dos ataques dos japoneses lá em Pearl Harbor, que lembrando fica lá no Havaí. O presidente dos Estados Unidos fica sabendo desse ataque e tenta ligar para o QG da Sociedade da Justiça, mas ninguém atende, ele passa o dia todo ligando, e somente os heróis poderiam chegar a tempo para tentar prevenir isso. Os heróis estavam lá em um coliseu onde a Mulher Maravilha, Lanterna Verde e o Flash estavam apostando corrida para a caridade. A Mulher Maravilha até ganhou essa corrida porque o Flash a subestimou. E aqui vemos a primeira aparição via retcon do Pantera Ted Grant, que acaba dando o prêmio da prova. Na verdade, o Pantera só surgiu nos quadrinhos em 42, em histórias solos, e só na revista 24 da All Star Comics que ele aparece por lá. Aliás, isso vai acontecer muito por aqui, Vários heróis e vilões que lá nos anos 40 nunca tiveram contato com a sociedade, aqui vão ser apresentados bem antes. E só como curiosidade também, essa competição dos três, Mulher Maravilha, Flash e Lanterna, foi justamente a capa da primeira revista Comic Cavalcade. Lá nos anos 40 não tinha essa competição, então aqui fizeram uma homenagem a essa capa. Depois disso, os três competidores estavam em um piquenique e o Solomon Grundy aparece e quer destruir o Lanterna Verde. Até aí tudo bem, eu já até contei detalhes sobre essa rivalidade dos dois lá no vídeo do Alan Scott, só que o problema é que o Alan não reconhece aqui o Grundy, O primeiro encontro deles, na verdade, foi em 44, lembrando que nós estamos aqui em 41. E aparentemente o Grundy aqui veio do futuro, onde ele e o Lanterna já são rivais. E sim, tem esse mistério durante toda a revista, e o Grundy acaba derrotando os três heróis facilmente. Depois uma voz na mente dele o convoca e ele acaba sumindo. Voltando lá para Casa Branca, eles continuam ligando para a Sociedade da Justiça e nada de ninguém atender, É quando alguém até sugere ligar para os Legionários da Lei, que foi o primeiro nome dos 7 Soldados da Vitória. Mas ainda assim eles preferem a Sociedade da Justiça. Depois disso mostra que o Wesley Dodds, o Ted Knight e o Johnny Trovoada, eles estão lá vendo TV, estão até cansados de ver tanta notícia ruim. E na TV vemos aqui a repórter Libby Lawrence, que vira a heroína Liberty Belli. É outra que nunca teve contato com a sociedade e apareceu lá no Boys Commandos em 42. Então eles veem na janela um navio pirata voador e vestem seus trajes e vão lá investigar. Lá eles enfrentam alguns robôs e depois vemos aqui o Pirata do Céu que estava comandando tudo ali. E no final, os três heróis acabaram derrotados. Enquanto isso, na Torre do Destino, o Senhor Destino vê o seu grande inimigo, o Mago Wotan, que tinha retornado aqui, ou seja, eles já tinham se enfrentado antes, depois vou contar
mais detalhes disso. Além disso, o Senhor Destino fala que ele está mais fraco, ele tinha até perdido muito dos seus poderes meses atrás. Esse é um detalhe bem interessante, porque assim, se você vê lá na All Star Comics, o Senhor Destino tinha o capacete normal dele, né? Aquela versão que a gente conhece hoje em dia. E depois, na edição número 8, ele perde esse capacete e só usa metade, né? Na época foi só mudar o visual, e aqui eles tentaram conectar que ele perdeu grande parte dos poderes quando ele mudou esse capacete. Só que ainda assim fica esse mistério de como é que aconteceu isso. É tanto que eles enfatizam que o Senhor Destino aqui tem o poder que rivaliza o do Espectro, né? Que também é muito forte. Voltando aqui à história, o Senhor Destino usa toda a sua força para atacar o Wotan, mas na verdade ele atacou o Espectro e ambos caem desacordados. Ou seja, o Wotan tinha usado um feitiço de ilusão onde cada herói estava vendo cada um dos seus vilões. Depois disso vemos aqui mais um personagem da Quality, o Rod Rayleigh, né, que é conhecido como Flamejante, e sua irmã Danette Rayleigh, que está fazendo aqui sua primeira aparição. Para quem leu a Cris já sabe que ela será a nova Flamejante e já já a gente vai ver a origem dela. Aliás, eu estou indignado que essa é a segunda personagem da DC que é geóloga, né? No caso aqui, o outro que eu contei é o Cave Castle lá dos Heróis Esquecidos, que eu também fiz vídeo sobre ele. E a minha indignação é porque na DC ainda não tem nenhum estatístico, né, que é a minha profissão. Eu até perguntar pra vocês, será que tem algum herói ou vilão que tem a mesma profissão que vocês? Deixa aí nos comentários, até pra conhecer um pouquinho melhor de vocês também, né? Depois disso, corta a cena e mostra que Gotham, né, o Batman e o Robin recebem a presença do Superman em uma comemoração quando um vilão chamado Professor Zodiac invade o local. Ele usa alquimia e por mais bucha que ele pareça, ele transforma o Batman e Robin em duas crianças e usa aqui a Pedra Filosofal para transformar o Superman em Kryptonita, ou seja, ele veio bem preparado para essa batalha. E por fim mostra o Gavião Negro, o Doutor Meia-Noite e o Átomo. Eles estavam lá admirando a estátua do Abraham Lincoln, né? Sempre aquele momento patriotismo gratuito que eles colocam na revista. E aqui eles são atacados por um vilão chamado o Monstro, né? Que derrota facilmente o Gavião Negro, mas é parado pelo soco do Átomo. Depois esse monstro se transforma em outra pessoa, um velhinho aqui, e ele é tipo um Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Que depois só fala o nome Degaton e ele desaparece. E até que o editor faz questão de lembrar que o nome Degaton rima com Megaton, né? Que é uma unidade de medida para bombas, né? Só um detalhe besta aqui. E a revista termina mostrando que o presidente Roosevelt não conseguiu realmente convocar nenhum herói e não poderia impedir os ataques dos japoneses e os Estados Unidos teria que entrar de vez na guerra. Agora, em Comando Invencível número 1, o Gavião Negro, percebendo que tinha muita coisa errada, retorna ao seu QG da sociedade lá, né? E lá é surpreendido pelo Homem Borracha, que é mais um personagem da Quality, que via retcon, né? Agora era da Terra 2 originalmente, não da Terra X. E o Homem Borracha aqui trabalha para o FBI e estava lá no QG a pedido do presidente, né? E todos ficam sabendo que o restante dos heróis foram atacados e capturados. Daí o Gavião Negro e o Homem Borracha vão até o presidente dos Estados Unidos, mas são atacados no meio do caminho pelo Rei Abelha. Esse é outro personagem que aparecia lá na All Star Comics número 18. E esse Rei Abelha tem seus capangas, mas os heróis conseguem derrotar todos eles e os capangas desaparecem, mas o Gavião Negro segura o Rei Abelha, que desesperadamente dizendo que não será derrotado novamente, sendo que o Carter Hall nunca tinha visto esse cara e depois também desaparece. Ou seja, algo parecido com o que aconteceu com o Grunge, então tem viagem no tempo envolvida aqui. Depois disso, mostra aqui o Cavaleiro Andante, né, voando no seu cavalo, quando ele avista uma ilha com um vulcão prestes a entrar em erupção, né. Lá ele encontra a Danette, né, que ela estava naquela ilha na edição passada, e é dito que seu irmão Rod tinha saído dali e foi em direção a Pearl Harbor, né. A Danette explica que essa ilha apareceu há pouco tempo. Depois disso eles acharam uma caverna secreta onde aparece aqui o Pearl Degaton, né, o grande vilão desse arco, e todos os vilões que nós contamos na história anterior. E ele acaba prendendo todos os heróis ali e temos aqui a confirmação que o Pearl Degaton viajou no tempo e veio de 1947. Cortando aqui a cena, o Rod, né, o Flamejante original, chega em terra firme e foi no mesmo tempo que aconteceu os ataques dos japoneses. O Rod acaba se sacrificando para proteger os seus soldados. Ele nada pode fazer porque essa versão do Flamejante não tinha poderes. E após o ataque, os agentes do governo encontram o Átomo e o Doutor Meia-Noite, que estavam lá em um estádio, e contam para eles o que aconteceu.
Logo, o Homem-Robô, que tinha até aparecido na edição passada meio misterioso aqui, mas só se revelou agora, leva os dois até a Casa Branca. E quem chega na Casa Branca é o Homem-Borracha e o Gavião Negro, e do lado de fora tá lá o fotógrafo Johnny Chambers e a jornalista Libby Lawrence, né, que eu contei na edição passada. Aqui eles são rivais, né, trabalham para empresas diferentes, mas eles estão ali tentando entender o que está acontecendo lá, porque tantos heróis estavam chegando, né, nessa Casa Branca. Aliás, os dois nem se conhecem, mas eles têm uma ideia ao mesmo tempo de virar a versão heróis deles, né? Então vem aqui o Johnny Quick e a Liberty Bell, e eles se ajudam e acabam entrando lá na Casa Branca. E lembrando que o Johnny Quick eu já falei, né, no meu vídeo antigo sobre os velocistas, tenho que continuar esse vídeo aqui. E a Liberty Bell, só deixar claro que ela não tem poderes, ela só tem um cinto que lhe dá adrenalina. O presidente pede que todos eles se juntem e formem a maior quantidade de heróis possíveis e formem um grupo chamado Comando Invencível, né? E ele pede que os 7 que estavam ali presentes partam para a costa oeste para proteger o local, pois o Roosevelt acredita que os japoneses não têm força o suficiente para atacar os Estados Unidos, por isso que atacaram somente o Havaí. No meio do caminho, derrotam vários bandidos, até a população comemora, chamando eles de Sociedade da Justiça, e eles aproveitam para já corrigir que agora eles eram o Comando Invencível. Eles até queriam salvar seus amigos da sociedade, mas reconhecem que a costa oeste era a prioridade porque era o momento de uma guerra, né? Nesse meio tempo, eles acham melhor se conhecer e cada um revela sua identidade e conta um pouquinho da sua origem. É bem legal que eles resumem bem essa parte. O Gavião Negro, que eu já fiz um vídeo completo sobre ele descobriu um ano atrás que ele é a reencarnação do príncipe egípcio Khufu, e logo depois ele descobriu que o seu assassino lá atrás, o Hatshepsut, também reencarnou. Então o Carter descobriu a tecnologia do metal enésimo, que naquela época é chamado de o nono metal, e teve aqui sua vingança. Depois conta aqui a origem da Libby Lawrence, né, que ela, antes de ser repórter, ela foi sobrevivente de uma bomba que matou seus pais durante uma invasão dos nazistas lá na Polônia. E ela virou a Liberty Bell, né, após conhecer o sino da liberdade, e ela não sabe bem como é que funciona, e que toda vez que toca esse sino, ela vira essa heroína. Depois disso, o Homem-Borracha conta que antes ele era um bandido comum, né? Seu nome é Earl O'Brien, e ele acabou ferido por uma planta que soltou uma espécie de ácido dentro do seu ferimento. Depois que ele ganhou seus poderes de borracha, ele decidiu trabalhar para o FBI, mas ainda assim ele é um dos criminosos mais procurados. É meio que um agente duplo aqui, mas ele é do bem, certo? Depois mostra aqui a origem do Homem-Robô, né? Seu verdadeiro nome é Bob Crane, e antes ele era um cientista, mas foi atingido por alguns tiros, e seu assistente, o Chuck Grayson, transplantou seu cérebro para um de um robô. E seu objetivo é conseguir transportar novamente o seu cérebro para um novo corpo de humano, né? Depois vemos aqui a história do Al Pratt, né, que é a mais comum de todos. Ele só treinou muito tempo e tinha até um treinador chamado Joey Morgan, né, que vai ser bem importante depois, que o ensinou tudo e assim ele decide virar herói. Vemos aqui o Johnny Chambers, né, que tinha um tutor, um gênio da matemática que descobriu a fórmula da velocidade e era só falar o nome dessa fórmula que ele ganhava poderes. Mas esse professor estava morrendo e confiou esse segredo ao Johnny, que depois decidiu virar um herói. E por fim temos aqui o Charlie McKnight, né, que foi tentar enfrentar alguns bandidos e acabou cego por uma bomba. Ele não poderia mais trabalhar como um médico e se tornou um escritor de histórias de detetive. Até que uma coruja atravessou o vidro da sua janela e ele percebeu que conseguia enxergar no escuro. Daí ele desenvolveu os seus óculos e com esse óculos ele poderia ver de dia também. E aí decidiu se tornar o Doutor Meia-Noite. Voltamos aqui para o vilão, né, o Purdegaton, que é o padrão de todo vilão. Ele decide contar a sua história para a Danette e o Cavaleiro Andante, né, que foram capturados. E o bom é que nenhum deles perguntou, mas beleza. E para entender melhor essa origem, temos que voltar para All Star Comics número 10, lá nos anos 40, que eu mencionei na parte 1, onde lá o Sandman apareceu com seu novo uniforme. Essa missão da sociedade ali era derrotar uns espiões que eles queriam pegar o plano de uns cientistas americanos, né? Um desses planos era de um raio que enviava as pessoas para o futuro, e esses cientistas perceberam que no século 25 existia uma tecnologia que meio que criava um campo de defesa, meio que uma barreira contra ataques de bombas. Naquela época não mostrou, mas nesse retcon quem teve a ideia, né, de fazer esse raio para o futuro foi o Degaton, que era um assistente do cientista chamado Professor Z. Só que os pesquisadores queriam levar toda a glória, né, e deixar os assistentes de lado, então eles não deram crédito do Degaton e ele buscou vingança por isso.
E realmente a Sociedade da Justiça conseguiu ir para o futuro, pegar essa tecnologia, né, e realmente os Estados Unidos ficaram à prova de bombas no presente. Só que nesse retcon mostra que o Degaton sabotou esse campo de força no segundo teste, então eles descartaram a tecnologia. Depois disso, vamos voltar em 1947, né, mais especificamente na All Star Comics número 35, que o Degaton foi apresentado oficialmente para os leitores. E nessa história, o Degaton aqui presencia o seu tutor, né, o Professor Z, construir uma máquina do tempo que daria agora para ir para o passado e mudar toda a linha do tempo. Ele estava cansado de receber ordens, né, de pega um tubo de ensaio, pega aqui. Então o Degaton pegou essa máquina e foi para o passado. Nesse retcon, o Degaton se fazia de burro e acaba revelando que ele sempre soube de tudo, né? Ele era o esperto dali e antes de pegar a máquina, ele ainda dá um tiro no seu mentor. E primeiro ele foi para o ano 33 a.C., né? Até ele leva uns tanques de guerra e ele luta na Batalha de Arbela. E lá ele se uniu ao Darius, o rei dos persas, e acabou derrotando o Alexandre o Grande. Isso mudou completamente a linha do tempo e em 1947 o Degaton agora era o governador do mundo, né? O Professor Z, né, estava no hospital, mas ele avisou a Sociedade da Justiça, então os heróis voltam no tempo e acabam ajudando o Alexandre o Grande naquela batalha e eles derrotam o exército do Degaton. Então o mundo volta a ser o que era antes e agora tem até uma gravura em uma pedra do Alexandre agradecendo à Sociedade da Justiça. E lá na Star Comics, na história original, para o Degaton, tudo aquilo não passou de um sonho, né? Ele continuava burro, só que do nada, na edição 37, ele volta a ser ditador, assim, nem explica porquê. E até nessa edição 37, a DC insere pela primeira vez a Sociedade da Injustiça, que eu vou contar mais detalhes quando eu chegar nessas edições aqui para vocês. Então é só para contar um pouquinho dessa origem desse vilão. E aqui no Comando Invencível, os eventos que eu vou contar agora se passam entre as edições 35 e 37 da All Star Comics, que eu achei genial essa sacada do Roy Thomas de aproveitar tudo aquilo que já estava sendo feito. Então lá é dito que o Degaton continuou sonhando que era um conquistador do mundo e sempre sendo derrotado, até que ele descobriu que não era um sonho, tudo aquilo foi real. Só que o Professor Z não se lembrava disso. Só que dessa vez ele acaba matando, né, o Professor Z para que ele não chame a Sociedade da Justiça e atrapalhe seus planos. E dessa vez o Degaton decide ir para o futuro com a máquina do tempo. Mas ele percebeu que o futuro seria muito difícil de conquistar. E como sabemos, o futuro não é único, né? Pode ter vários tipos de futuro. Então ele acabou indo parar em vários mundos paralelos e um deles ele foi parar na Terra X, né, onde os nazistas tinham ganhado a guerra. E dessa vez o plano do Degaton foi voltar ao passado, mais especificamente em 1941, e ele até pensou em se aliar com o Hitler, né? Mas o Hitler é muito doido e egocêntrico, então ele decidiu fazer seu próprio plano. Então de início o Degaton atacou a Rússia mais cedo que o comum, né, também em 41, na chamada Operação Barbarossa. E outro detalhe, ele fez os Estados Unidos dividir a atenção, né, e pensar em proteger o próprio país da ameaça dos japoneses. E como os soldados americanos não iriam mais lá para a Europa, então por lá podia ser uma guerra somente da Inglaterra e Rússia versus Alemanha e Itália. E por aqui seria a guerra dos Estados Unidos contra o Japão. E a ideia do Degaton é que todos se enfraquecessem com a guerra e ele pudesse depois dominar tudo. E para isso o Degaton coletou em pontos diferentes do futuro alguns vilões, né, que pudessem ser seus aliados. Esses vilões já seriam experientes porque já foram derrotados pela Sociedade da Justiça, então poderiam fazer alguma outra estratégia e dar certo agora. E assim o fez, né? A Sociedade da Justiça quase toda foi neutralizada. E com esse momento de suspense que eu acabo aqui a parte 2 da Sociedade da Justiça. Na próxima segunda eu vou trazer a parte 3 e vou dar um pequeno descanso para vocês, né? Eu sempre gosto assim de alternar os temas, mas como vocês também pediram temas sequenciados, seria bom fazer, faço 3 partes de um, vou lá, pulo para outro tema, faço mais 3 partes, enfim, a gente vai fazendo isso, porque como a Sociedade da Justiça tem tanta coisa, se fosse contar aqui ia ser 10 semanas seguidas, aí fica um pouquinho saturado, né? Então pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o like aqui, também deixa seu comentário se você já leu essa história do Comando Invencível, se você está tendo primeiro acesso, enfim, o que é que você tem de curiosidade, se tem alguma coisa que não ficou bem explicada também, e também compartilhe com os amigos, né? Eu sempre falo para compartilhar, não sei se vocês compartilham, tenta dessa vez, vai lá, mostra pro seu amigo, vê aqui, quer aprender um pouquinho da sociedade, vai lá, assiste lá. Então é isso pessoal, até a próxima semana, até o próximo vídeo, e valeu!